bem? Uma boa tarde para você que está sintonizando o Rádio Praia FM 106,1 ou nos acompanhando no YouTube, Rádio Praia, o Papo de Negócio. E é muito bom saber que você está do outro lado aí. Sempre do meio-dia e meia a 1 da tarde, toda terça, toda quinta, estamos aqui trazendo informações, trazendo conteúdo, trazendo profissionais de diversas áreas para conversar com você e, de repente, quem sabe, despertar o interesse em uma área específica. E você, claro, tomar uma decisão em ser, de repente, um médico veterinário, porque hoje estaremos conversando com a doutora Luana Fontana Oliveira, que é da Clínica Veterinária Fontana, Clínica Médica Veterinária, não, ela é clínica médico. Ih, gente, eu embolei tudo. Vou ler o texto. Doutora Luana Fontana Oliveira, diretora proprietária da Clínica Médica Veterinária Fontana. Agora saiu. Porque não tem jeito, né? A gente tenta fazer, vai, o velhinho tá ficando meio velho mesmo. E, é o seguinte, gente. Eu quero falar de um Boticário para você. Meus amigos, olha, homem precisa de necessaire. E o Boticário tem da linha Malbec uma necessaire fantástica. Você pode... Eu, por exemplo, ando para cima e para baixo. Às vezes tem que viajar, então um sabonete, um creme dental, os remedinhos da diabetes que eu tenho que levar de vez em quando não sempre que eu tenho que tomar, a diabetes acaba com a minha vida. E você pode ter uma necessaire. Você vai lá no Boticário, olha só que coisa linda. Ela tem 2 compartimentos. Aí você separa o que é seco e o que é molhado. Olha que coisa linda. Muito simples, muito fácil, você pode carregar para qualquer canto. E tem um lançamento feminino de O Boticário. Olha só que coisa linda! Esse daqui é o Cuide-se Bem, Nuvem de Alegria. Eu estou recebendo aqui a doutora Luana e vou pedir para ela experimentar esse creminho de O Boticário. Doutora Luana, boa tarde. Boa tarde. A mão cheia de pó de luva cirúrgica vai ajudar bastante. Olha, então se essa mão está com pó de luva cirúrgica, a senhora acabou de vir de cirurgias. Acabei de vir de cirurgias. Quantas cirurgias a senhora já fez hoje de manhã? 3. 3 cirurgias? 3 cirurgias. Meu pai do céu. Olha, gente, aqui a doutora experimentou. Muito bom. Gostou. Cheirosíssimo. E a senhora sabia que o Boticário tem linha pet? Eu soube por esses dias agora que eles estão com a linha PET. Olha, então, linha pet, isso aqui é um shampoo. A linha pet chama Almigos, né? Mi de miau. Então, produto elaborado com muito carinho, com muita pesquisa, de O Boticário. Então, você precisa de um produto para você, para sua família? Linha Humana Boticário. Você precisa de um produto para o seu pet? Linha Pet Boticário. Então, o Boticário fica aqui em Bertioga, na Avenida Anchieta, 1625, no centro. O Boticário, onde tem amor, tem beleza e mais. No Boticário você tem uma forma fácil e prática de fazer compras. Você pode, você já sabe o produto que você usa, que você gosta, você vai ligar então para mandar uma mensagem no 0800 744 0010, que é o WhatsApp de O Boticário, de segunda a sexta, das 9 às 18 e aos sábados, das 9 às 13, tá? 0800 774 0010, você pede seu produto e o produto chega no conforto da sua casa. É isso mesmo. E agora, como eu disse anteriormente, né, no programa anterior, estaria recebendo aqui a doutora Luana Fontana. Doutora, seja muito bem-vinda ao Papo de Negócio. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bem feliz de estar aqui. É tão bom falar da nossa profissão, né? É gratificante. Sim, sim. Doutora, você é natural da região metropolitana da Baixada ou é de fora? Sou de São Paulo. De São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Filha única, tem irmãos? Filha única, fui criada por avós. Uau! Eu sou filho único também, sou meio Nutella, viu? A gente é meio Nutella, né? Imagina eu que fui criada por avós ainda. Nossa, eu soltava pipa da janela do prédio. Que minha mãe não deixava eu ficar com os meninos, né? Lá embaixo, brincando, aquela coisa toda. Aí, quando eu fui ficando um pouquinho mais velho, ela foi liberando, né? Mas eu soltava pipa da janela do prédio. A facilidade que eu tinha é que eu já tinha um vento lá em cima, né? Eu morava no 4º andar, empinava a pipa, mas eu não tinha o prazer de brincar com a molecada. Eu fui meio tolhido
nessa experiência aí com outras pessoas no convívio, mas depois que eu ficando mais velho, mamãe foi libertando. E filha única de São Paulo, por que Baixada Santista? Como é que foi essa... Ah, casada, solteira, tem filhos? Eu sou casada, tenho 2 filhos e 3 enteados. Uau, família grande. Família grande. Por que Baixada Santista? Primeiro porque o meu ex-marido morava aqui, Sim. né? A família dele já era aqui. Casei aqui em Santos, né? Mesmo sendo de São Paulo. E quando meu filho nasceu, ele tinha sério problema de broncolite em São Paulo. Ok. E aí o médico virou e falou pra mim, meu, se você tem probabilidade de você morar numa cidade litorânea... Por que lá, não? Por que não? Eu não pensei 2 vezes e vim morar na época em São Vicente. E aí eu morei alguns anos em São Vicente, depois eu me mudei para Praia Grande e lá permaneci por 18 anos. Nossa. E nesse período dessa sua transição entre as cidades, você já atuava na área que você atua hoje? Já era uma médica veterinária? Ou a formação veio depois que você veio aqui para a Baixada? Como é que foi o percurso? Como que você encontrou a medicina veterinária na sua vida? A minha primeira formação é Direito, né? Eu sou bacharel em Direito. Uau! Nada a ver, né? Nada a ver. Mas era a vontade do meu pai, né? E quando eu desci para a Baixada, eu já tinha terminado, né? Eu comecei a faculdade com 17, me formei com 22. Desci para a Baixada e aí passou mais ou menos em torno de 1 ano. Falei, não, eu vou fazer medicina veterinária. E fui fazer, que era o que eu sempre quis fazer. E como foi trocar o terno pelo jaleco? Muito fácil. Muito fácil. Eu não cheguei a prestar a OAB, Sim. né? Eu trabalhei só em cartório. Trabalhei antes de começar a faculdade, né? Já trabalhava em cartório. Eu era a mocinha que batia o carimbinho das firmas de antigamente. Sim. Então, e aí eu fui evoluindo de cargo lá, comecei a faculdade, lá fiquei e continuei. Ou seja, você usou a sua formação em Direito, seu conhecimento, Sim. para bancar o seu sonho, o seu gosto. É mais ou menos isso aí. E aí eu comecei a fazer a medicina. Quando eu desci, eu falei, não, eu vou fazer a veterinária. Nesse período que você estava buscando a formação como profissional da área médica, veterinária, você já tinha filhos? Já tinha o João, que eu falo que ele é meu diploma de Direito, e tem a Maria Clara, que é meu diploma de veterinária. Você trabalhava, Sim, cuidava da casa, sim, tinha 2 filhos e estudava. isso. Como você conseguia? Por que eu estou perguntando isso? Tem muitas mulheres que nos assistem e falam, poxa, a história daquela pessoa me tocou. Como é que ela conseguiu fazer tudo aquilo? E eu pergunto isso porque mãe, esposa, profissional, atendia, trabalhava e buscando o sonho da medicina veterinária. Como é que foi esse período para você? Muitas vezes eu levava meu filho para a faculdade, né? Meu filho cresceu vendo... A mãe estudando. A mãe estudando, vendo os bichos mortos já nas aulas de anatomia, mexia. Não sei como que não quis ser veterinário, porque cresceu dentro. E aí eu tive a minha filha quando eu estava no 3º ano da veterinária. Aí eu tive que parar por 6 meses, porque a minha filha nasceu prematura, ela nasceu de 26 semanas. Sim. Aí eu tive que trancar. E quando eu voltei para a faculdade, eu levava ela, aí o João eu já deixava na escolinha, eu levava ela para a faculdade. Carrinho, todo mundo ajudava. Caramba, que legal. Na faculdade. E aí tinha uns estágios que a gente fazia. E a faculdade não se opôs, não criou barreiras? Nunca, graças a Deus. Assim, eu não tenho que falar de nenhuma das 2 faculdades. Caramba, que legal. Gente, você está vendo, né? Se você quer e se você busca, você consegue. Olha, ela andava com uma criança levando para a faculdade, estava grávida de outra.
Entendeu? As crianças estavam com ela o tempo todo. Tem alguma unidade de ensino, de repente, que vai, não dá, tal, mas tudo com conversa a gente consegue flexibilizar algumas situações. Sim. Doutora, o brilho pela medicina veterinária, quando foi que você despertou que era essa atividade que iria realizar a sua vida? Eu sempre fui criada com animais, né? Minha família sempre teve cachorro, gatos, né? E eu sempre fui, desde pequena eu falava que eu queria ser médica de cachorro, né? Mas o meu pai falava assim, eu vou pagar a faculdade para limpar cocô e xixi de cachorro, tá maluca, né? Preconceito da profissão. Meu pai era um italiano bem broncão mesmo, sabe? Aqueles que fala bem alto, bem rústico, Sim. né? Então, com o passar do tempo na faculdade, ele foi compreendendo que não era aquilo, né? Eu trouxe uma outra realidade para ele do que era a medicina veterinária, né? E aí ele até passou, ele falou, nossa, mas agora você vai ser doutora mesmo, né? Porque é médica veterinária. Eu falei, sim. Aí ele falou, nossa, ela é médica. Aí ele entendeu. Né? Ela tem um título, título de... Isso. Aí ele passou a entender que realmente era uma medicina, né? Só que uma medicina mais difícil, eu acho, até, né? Do que a humana. Porque humana é uma anatomia, os animais são várias, né? Então, e detalhe, né? O humano fala, você consegue conversar. Você está sentindo dor aonde? Aqui. Au, onde dói? Você vai sentir, de repente, uma reação, um dente mostrando o dente ou se recolhendo para você não encostar a mão. Você não tem uma... Você tem que realmente fazer uma investigação. No ser humano tem que fazer investigação, mas você começa a ter um norte devido aos sintomas. Porque a pessoa fala os sintomas. Sim, a gente depende do tutor falar a verdade, que isso acontece só 50%, né? Sim. Principalmente dos mais apegados aos animais, porque acabam dando o que não é para dar para comer, aí ficam com medo de falar, muitas vezes para não se sentir culpado, né? E a gente tem que ir, realmente, na palpação. Sim. E, né, vai vendo aqui e ali, vai analisando, vai fazendo uma boa anamnese, né, uma boa inspeção clínica e o que o tutor fala. Doutora, eu tenho uma Border Collie, a Lucy. O que eu dou para a Lucy? Eu, desde bebezinha, toda a fruta que eu como eu dou para ela. Ela senta na minha frente, eu mordo a maçã, tiro um pedaço da maçã e dou para ela. Banana, mesma coisa. Ela come cenoura crua, batata crua, alface, tomate, couve. Ela é um carnívoro que gosta muito de vegetais e nós estimulamos isso, né? É perigoso? É saudável? Olha, tem algumas frutas que não pode ser administrada, assim como uva, né, que não é muito bom, morango, frutas ácidas. Ela gosta, né, demais de morango e de uva. Essas daí não pode. Não pode mesmo? Não pode. Por mesmo. que não pode? Elas são extremamente hepatotóxicas, né? Ela possui substâncias que faz com que inflamem o fígado, né? E assim, vegetais, o sistema digestório deles são um pouquinho mais lento do que o nosso. Então, assim, é sempre bom dar a cozidinha, né, do que o cru. Tá, porque o cru... Nossa, doutora, ela senta, começa a abanar o rabinho, eu tô cortando cebola, tudo. Cebola também não pode. Alho, cebola. Não, o alho já não dava. O alho não, mas a cebola, às vezes, o tomate, a batata, cenoura. Nossa, ela ama cenoura. Desde que seja cozida, não tem problema. Então, o ideal é não dar crua. Não dar crua. Não cru. Tem que cozinhar. Cozinhar. Isso. Aí faz com que eles tenham uma digestibilidade melhor, passa melhor para o trato gastrointestinal. É uma pergunta de leigo, tá? Eu gosto de animais. E eu sei que o suco gástrico, por exemplo, dos carnívoros, são extremamente potentes, ao contrário do nosso. Sim. A nossa estrutura
não foi se fazer uma análise, nós somos como bois, vacas, é para ingerir alimentos vegetarianos, né, naturais, não cárneos. É diferente dos carnívoros. O cachorro é um carnívoro. Sim. Então, esse suco gástrico não destrói com facilidade essas... Não. Por conta da química do... Porque são duros, né? E a genética do animal também, né? Eu tava Ele é conversando carnívoro, não outro dia. Sim. A gente estava conversando outro dia. A proteína, ela é muito mais fácil de ser digerida do que legumes, Verduras, né? frutas. Verduras, isso, né? A carne, ela é bem mais fácil de ser digerida por eles, né? Bom, doutora, só dar uma pausa aqui um instantinho. Eu quero falar com você que está nos assistindo agora que o Tenda chegou para mudar a forma de comprar em Bertioga. E assim, ó, no Tenda Atacado você economiza de verdade. E o melhor, dá para garantir todas as ofertas sem sair de casa, só baixando o app. Eu tenho o app aqui do Tenda. Não sei se a senhora já tem o app do Tenda, mas tá aqui, ó, no meu celular, ele já tá aqui, ó, na topa. É só apertar aqui, eu abro o app, faço a minha compra sem sair de casa, recebo na minha casa, tem descontos. E se eu comprar um produto, eu pago o preço de atacado. Se eu comprar no varejo, eu pago o preço de atacado. Baixando o app, baixa o preço na loja. E mais, você pode baixar o cartão, aliás, solicitar o cartão do Tenda. E o cartão do Tenda, ele dá um desconto maior do que o app. Além de você comprar o produto a preço de atacado no varejo, você consegue um desconto maior no cartão do Tenda. Então, você não pode deixar de ir no Tenda. É rápido, é fácil e garantido, com preços imbatíveis. Então, peça já o seu cartão do Tenda, ou para ter descontos exclusivos, ou então você pode também baixar o app do Tenda para ter descontos especiais. Baixe o app agora no tendaatacado.com.br ou peça o seu cartão tenda.com.br. Está na sua vida? Está no Tenda. Doutora, voltando aqui. Hoje a senhora está trazendo para a Bertioga o conceito da sua clínica. Sim. Né? Aonde eu encontro você aqui em Bertioga? Eu fico na Avenida Anchieta, no 434, do lado do restaurante Dona Abobrinha. Do lado do restaurante Dona Abobrinha. Inclusive, eu amo comer no restaurante Dona Abobrinha. Que dois. delícia! A Dona Ruth, ela é maravilhosa, né? Sim, é fantástica. Ela é perfeita. Nossa comida de lá é muito bom. Eu morro com o cheiro, porque é muro com muro. Aquele aroma fantástico. Isso, é muito. E o que eu acho interessante também, se bem que a gente tem que falar de você, né? Mas a explosão de sabores é fantástico. Como ela combina os sabores, é fantástico. Então aqui você tem uma estrutura, você atua como clínica também e faz cirurgias. Isso, eu sou clínica e cirurgia. Aí tem uma unidade aqui em Bertioga e outra no Guarujá. E outra no Guarujá. Ambas são 24 horas. Unidades 24 horas. Sim. Então, é WhatsApp, é telefone, como é que a pessoa deu um probleminha no pet, precisa correr? Só levar. Nós temos médicos veterinários e auxiliares, né, enfermeiros, 24 horas. Então eu não preciso ligar, não basta ir. Aconteceu o problema. Só ir. Nós atendemos por ordem de chegada, nós não marcamos consulta. Ao menos dos convênios, né? Nós aceitamos convênio Pet Love e o Dog Life. Nossa, então, se eu não me engano, vocês são a primeira clínica aqui em Bertioga que atende convênio. Que atende É um diferencial de vocês, então? Pet Love, sim. Aqui em Bertioga, até Boracéia, é só nós que atendemos o Pet Love. Então, por exemplo, eu quero fazer um plano de saúde para ser atendido... Eu entro em contato, é via vocês? Como é que funciona? Não, eu não faço a venda, eu sou a prestadora de serviço do convênio. Tá. Doutora, vamos lá. A senhora veio de 3 cirurgias. Está corrida. Eu acredito que daqui a pouco deve ter outra. Ainda tenho mais 2 ainda. Eu pergunto isso para médico. Agora eu vou perguntar para o médico veterinário. Qual é a sensação de o bichinho entrar com a perspectiva de não sair vivo
e você fazer toda todo o procedimento, e depois ele vai para o repouso, e aquele bichinho que estava com um risco de morte altíssimo, ele recupera, volta para casa. Qual é a sensação do... Olha, é uma sensação indescritível, na verdade, né? Eu falo assim, não só na parte cirúrgica, né? Muitas vezes a gente pega animais com pancreatite. Vou dar exemplo de uma pancreatite que eu estava com um cachorro internado lá na clínica do Guarujá. Sim. Bem severa, foi por intoxicação de espada de São Jorge. Ele comeu muito espada, comeu o vaso inteiro da tutura de espada. De raiva. É pitbull, né? Come pitbull. tudo. É filhatão ainda, tem 10 meses. Então, assim, nós vimos o cachorro praticamente... chegou praticamente morto, né? E depois de uma semana internado, a gente vê ele abanando o rabinho, saindo feliz, a família feliz. Contente, porque faz parte da família. Sim, hoje em dia eu falo que o pet, ele é o amor da vida de alguém, né? Sim. Ele não é mais só um cachorro, como um conceito de muitos anos atrás. Hoje ele é filho. Sim. Né? Então, eu tenho até tutores que brincam comigo, né, com a minha equipe toda, eu falo que nós somos pediatras, né? Sim. Somos pediatras, somos geriatras, né? Vai da idade. E isso tem tudo, né? Hoje a especialidade da veterinária também cresceu muito. Hoje nós temos tudo isso, né? Nós temos a pediatria e temos a geriatria também, né? Doutora, a sua unidade, por exemplo, tem ultrassom? O que vocês atendem? Chegou um animalzinho, você tem o tutor deu uma suposta uma suposta situação que acha que é isso que aconteceu, que ele comeu. Vocês conseguem fazer todos esses procedimentos de ultrassom, sim, temos tudo. Eletrocardiograma, ultrassom, exame de sangue, tudo, laboratorial? Tudo, completinho. Nós atendemos especialidades também, como cardio, endócrino, oftalmo, animais silvestres. De pequeno e grande porte? Temos os silvestres? De pequeno, só de pequenos. Tá. Só animais mais exóticos, assim, que hoje o povo tem, né? Um papagaio, uma iguana. Uma serpente? Tem gente que gosta de serpente? Tem uma galera que tem as cobrinhas, né? Atendemos, assim, a gente tem uns parceiros. Cavalos? Né? Não atendemos. Não. Deixa para outra galera esse daí. Não, só trabalho realmente com pet não convencionais, sim, cães e gatos. Nossa, que e legal. aqui em Bertioga a gente tem um diferencial, né? Aqui eu tenho uma internação, né? A nossa clínica ela tem uma internação especializada somente para felinos. Não fica cachorro e gato junto aqui. Ah, são em ambientes separados? Aqui são em ambientes separados. Por que esse cuidado? Eu sou mega gateira, né? Sim. Eu tenho até, às vezes, meus tutores de cães ficam bravos comigo quando eu falo que eu sou gateira. Eu adoro cachorro, amo cuidar, né? Tenho todo amor e carinho, mas quem o meu coraçãozinho bate é pelo gatinho, né? Eu sou aficionada por felinos. E tem todo o contexto de estresse, né? Tipo, sim. O cachorro, ele late, o gato numa internação, ele fica lá quieto. Sim. O cachorro late, aí o gato já tá, né, confinado com o outro latindo. E o gato estressa mais fácil que o cachorro, muito, né? mais. O gato, ele se estressa, até se ele se olhar no espelho, ele se estressa. Então, a gente, ele já não tá bem. O estresse do gato tem uma piora, né, faz com que ele tenha pioras clínicas. Então, eu decidi que é o correto, na verdade. Sim. Né? Fazer aqui em Bertioga uma internação somente para cães, totalmente equipada para cães e tenha totalmente especializada para felinos. Nossa, que legal! Isso é muito interessante, porque normalmente ficam no mesmo ambiente, né? Não, e aqui, por exemplo, na de gatos, a gente tem difusor de hormônios análogos que faz com que eles se sintam bem, né? A gente tem alguns hormônios que a gente coloca em difusor, que faz com que eles se sintam um bem-estar. Então, no cachorro já não dá para ficar não funciona isso junto. Não, no cachorro não funciona, mas o difusor também não vai funcionar com o cachorro latindo, né? Sim, porque então, vai estressar o gato por conta do latido e normalmente normalmente não se bicam cão e gato.
tem muitos que dão trabalho mesmo, querem comer o gatinho da baia de cima de qualquer jeito. Por exemplo, lá em casa eu tenho uma gata, a Lisa. E eu morro de tristeza porque a Lucy, ela foi criada sem gato. Ela cresceu, ela é a dona da casa. Aí eu tenho uma suíte que fica de porta trancada, onde a Lisa fica, e tem uma varanda. Ela fica limitada à minha suíte. E a cachorra tem a casa inteira. Aí tem vezes que eu prendo a Lucy, para a Lisa poder caminhar na casa e tal. E é uma coisa linda. Ela começa a correr, pular, ela extravasa quando abre a porta da esperança, como tem aquele programa. A liberdade de correr. E às vezes eu fico triste porque eu não consigo juntar as duas. Porque a outra cresceu. Eu acredito que a Lisa, ela iria se familiarizar Sim. com a Lucy. Mas a Lucy, ela não aceita de jeito nenhum. Aí, para não correr o risco de acontecer um acidente, eu deixo as duas separadas. É uma pena, porque é tão bom quando gatinhos e cãezinhos, né? Tem muitos, né? Convivem juntos. Eu tenho vários tutores que têm 20 Sim. gatos, 30 cachorros, tudo junto e isso. Eu até brinco, Lúcia, o papai é um gato. Você não briga comigo, você tem que ser amiga do gatinho. Aí eu peguei a Lisa, coloquei no colo. Nossa, a Lucy é um cão brinquedo. O Border Collie é muito divertido. Mas ela olhou para o gato e ela mostrou os dentes. Eu falei, eu voltei para trás e deixei o gato trancado. Acontece muito acidente aqui nessa região com animais? E a senhora tem que atender esses acidentes? Olha, já peguei aqui que eu atendi. A clínica que ela só tem 5 meses, né? Tá. A gente está aberta. Eu já peguei 2 atropelamentos. Aqui. No Guarujá é mais recorrente isso? No Guarujá é mais também. Mas lá eu já tenho mais de 3 anos na clínica, né? Sim. Então lá já tenho... Uma pergunta. Além do... É uma clínica veterinária, vocês também atendem o pet, né? Banho, tosa? Não, nós somos só um centro, realmente, um centro... Não pode também misturar as atividades, né? Pode misturar. Eu que não gosto mesmo. Tá. Aonde tem banho e tosa tem sempre pelo. Sim. Né? E eu trabalhei muitos anos em pet shop em Santos, que eu entrava dentro do centro cirúrgico, por mais que fosse longe, por mais que tivesse, tinha pelo. Já tem o pelo deles, né? Que tem como... Nossa, agora veio uma coisa assim na minha cabeça. A senhora falou raças, cachorros, né? Anatomia é diferente de raças ou, por exemplo... Espécies, sim. No caso. Cão não é igual gato, que não é igual a vaca, que não é sim. Igual a porca, que não é igual ao cavalo. Sim. Mas, por exemplo, cão é tudo cão. Cão é tudo cão. A anatomia é a mesma. De um dog alemão para um pincher. O pincher é o mesmo, só diminui o tamanho dos órgãos, mas é o mesmo. Sim. Gato é diferente do cão. Sim. Então, por exemplo, a anatomia de um gato é igual à anatomia de uma onça? A gente fala da anatomia mais assim, em forma de musculatura. Os órgãos são os mesmos. São os mesmos. Né? Sim. Tá. Caramba. E, por exemplo, esses pets que a senhora citou, os diferentes, os especiais, né? A anatomia é totalmente diferente. Eles são diferentes também. E a senhora é uma cirurgiã, sim. Médica. Tem que ter especialização em cada tipo de raça? Raça não, espécie? Sim. Eu só faço cirurgias em cães e gatos. Cães e gatos. Sim. Tem outros que já fazem cirurgia, são especialistas. Isso, em pets não convencionais. Sim. Tem cirurgião que tem uma amplitude, que aprende, né, fez mais especializações e pega geral. Eu tenho as minhas pós, elas são voltadas só para cães e gatos. Então, por exemplo, chegou esse pet especial, né, diferente, atípico, que não é o convencional, ele é um animal silvestre. A senhora tem um profissional que vai atender esse animal? Tem um profissional que ele vem. São parceiros volantes, sim, né, que vem atender. Atendimento residencial, vocês fazem? Não fazemos residencial.
Não, Tá. porque não tem como o médico sair, Se deslocar e deixar a clínica que é pronto atendimento sozinha. Aí ele sai. vai desguarnecer, aí você vai ver um PET que tá aí, Isso. para aquilo que você destinou a sua clínica, ela vai ficar sem um atendimento. Exatamente. Que nem hoje eu tô com um animal lá internado. Sim. Aí eu coloquei uma veterinária lá para me cobrir. Na hora que eu voltar, a veterinária volta para casa dela. Acho que é legal. Não tem como ficar sem veterinária. Doutora, chegamos aqui ao fim do programa e tem muita coisa que eu queria perguntar, só que 30 minutos é muito pouco. Eu espero trazê-la numa próxima oportunidade para nós falarmos sobre a medicina veterinária de uma forma mais Será específica. E quando a gente termina aqui o programa, eu tenho o hábito de fazer perguntas, né? Eu falo uma palavra e você me responde da maneira como você entende essa palavra, tá? Então, começando, Deus, tudo. fé, Inabalável. família, Porto Seguro. filhos, Não tem explicação de amor maior. casamento, Minha pilastra. vida, Feliz. oportunidade, Sempre buscando. amizade, Companheirismo. medicina veterinária. Acima de tudo. Doutora, muito obrigado. Nossa, você está corrida, 2 cirurgias no Guarujá, correu aqui para Bertioga, foi para o centro cirúrgico, fez mais uma cirurgia, daqui a pouco volta para mais uma cirurgia. Muito obrigado, seu tempo é muito corrido e é muito bom receber pessoas ocupadas. E isso dá um senso de comprometimento. Sim, sim. Doutora, a senhora recebe um brinde de O Boticário, Ai, obrigada. um vale-compras no valor de R$200. Ai, que legal. Tá? A senhora pode passar aqui na loja do Boticário, na Avenida Chieta, 1625, no centro de Legal. Bertioga, e escolher o seu produto para você, presentear alguém, o que você achar melhor fazer. Tá bom? E se o produto for acima de R$200, A gente paga a diferença. paga a diferença. Produto de qualidade, eu adoro Boticário. Tem bastante coisa da Boticário. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigada, eu. querida. Espero poder tê-la Com certeza. aqui conosco em outras oportunidades. Com certeza. Bom, gente, estamos encerrando mais um Papo de Negócio. Daqui a pouquinho, no próximo episódio, nós voltamos com o Paulo César Gomes Anote, sócio administrador da pousada e restaurante Conca di Mare. Perfeito? Encerramos assim com o oferecimento de O Boticário, onde tem amor, tem beleza. Sicredi e Tenda. Tá na sua vida? Tá no Tenda. Forte abraço.